Você abriu a Bíblia em Atos 17, não foi? Mas o que vai dar o ponto de partida para a nossa pregação é o que está em Romanos 12, no versículo 1, que a Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto está dizendo ali que tem que ser o quê? Racional. O que é racional? É você usar a sua massa cinzenta, é você usar a sua capacidade de raciocínio, é você entender que não é a emoção, não é no oba-oba. E às vezes acontece justamente da pessoa estar de corpo presente, mas de espírito ausente, porque ela está pensando na morte da bezerra, e ela não consegue nem ouvir o que está sendo pregado, e quando termina o culto, ela sai daqui do mesmo jeito que entrou. Quando não, ela está vivendo de uma forma desconexa na sua fé. Moisés, diante do Mar Vermelho, ficou desesperado, orando a Deus o que fazer. E aí Deus chega para Moisés e diz assim: por que clamas a mim? Estende o teu cajado e marche. Deus estava dizendo, agora não é hora de orar, agora é hora de agir, é hora de marchar, é hora de fazer. E aí acontece, daqui a pouco nós vamos buscar o Espírito Santo, e aí na hora de você se encher de Deus, se derramar na presença dEle, buscar a presença dEle, e Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quer dizer, eu tenho que buscar. Aí na hora a pessoa está assim, Deus, cura o meu filho, Deus, cura, traz o meu marido de volta. Uma oração que não tem nada a ver com o propósito daquele momento. A oração para curar, para libertar, para arrancar o mal, nós fizemos agora há pouco. Então daqui a pouco, quando você estiver orando para buscar a presença de Deus, para se envolver com Deus, para se derramar na presença dEle, você tem que apresentar o culto racional. A mesma coisa, quando for para orar pela libertação, para arrancar o mal, não adianta na hora a gente, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Se a oração é de libertação, é o culto racional. É a gente estar atento, ouvindo o que Deus tem para fazer, falar conosco. Na hora da pregação que o milagre acontece. É na hora da pregação que Deus se manifesta, porque é na hora da pregação que os nossos olhos espirituais abrem. É na hora da pregação que o nosso entendimento, ele abre. E aí nós conseguimos nos render, nos entregar ao Senhor Jesus. Ou não, se a gente fechar os ouvidos para o que Ele tem a dizer. Então, esse culto racional também significa que a palavra de Deus, guarda isso no teu coração, ela nunca se contradiz. Eu vou repetir, a palavra de Deus, ela nunca se contradiz. Se em algum momento você achar algum texto que você acha que ela está se contradizendo, é erro de interpretação, e que se você aprofundar mais um pouco, se você buscar mais um pouco, você vai entender que foi erro de interpretação, porque a palavra não se contradiz. Não, em momento algum. Então, é aquela história de você nem assistir o filme todo, no meio você já está tirando as suas conclusões. Assiste até o final. Acompanhe até o final que você vai entender. Tem coisas na Bíblia que eu li 1, 2, 3, 5 vezes, talvez fiquei sem entender, sem compreender, li a Bíblia inteira, li de novo, e li de novo, e fui entender agora. Fui entender depois de anos. Mas a Bíblia nunca se contradiz. Ela só se complementa. E aí, vamos dar uma mergulhada hoje, lá no livro de Atos, capítulo 17, que quem escreveu o livro de Atos mesmo? Quem? Quem falou Paulo? Parabéns, porque não foi. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, grego.
médico, que cuidou de Paulo quando ele tomou as pedradas. Ele começa o livro de Atos dizendo, amigo Teófilo, né? Mas, no versículo 16 de Atos 17, o discurso de Paulo em Atenas. Isso aqui, às vezes, para algumas pessoas, acaba sendo um pouquinho meio complicado se você não prestar atenção. Mas é riquíssimo. Paulo está pregando na Grécia. Paulo está discursando em Atenas. E vai acontecer algo aqui impressionante. Diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O que dominava era a idolatria. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Gentios, você sabe que são todos aqueles que não são judeus. A salvação era para os judeus, mas os judeus, graças a Deus, não aceitaram Jesus. E aí a salvação se estende para os gentios. Então, gentios somos nós. São todos aqueles países que não eram judeus. Então, quando a Bíblia fala que Paulo pregou aos gentios, a salvação chegou aos gentios, chegou a todos aqueles que não eram descendentes dos judeus. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago. Fala aí, Areópago. Só para gravar essa palavra. Dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Um altar, que está escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Lá no versículo 32, alguns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Aí a continuação da Bíblia, pelo menos na versão atualizada, diz Paulo em Corinto. Aí no capítulo 18, Paulo vai pregar em Corinto. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco você vai entender. Agora, prestando atenção aqui, eu queria muito que você lembrasse que Paulo, ele era o Saulo, antes do nome dele ser mudado para Paulo. Saulo de Tarso. Saulo, ele foi o maior perseguidor da igreja, matando profetas.
Esse Saulo, que depois veio a ser Paulo, ele era poliglota, judeu e cidadão romano, tinha dupla cidadania. Esse Paulo, ele era doutor em leis. Alguns pastores, às vezes por erro de interpretação, vão pensar que Paulo era sacerdote, quando a Bíblia fala que ele era doutor em leis, sabedor das leis, mas ele não podia ser sacerdote porque ele era da tribo de Benjamim, e para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Pois bem, esse Saulo, a princípio, ele que foi o maior perseguidor da igreja, no dia que ele está indo para Damasco, num cavalo, a Bíblia diz que Jesus, uma luz explode na frente do cavalo, o cavalo empina, e Paulo cai, fica cego 3 dias, e Deus manda o Ananias e consagrar ele a apóstolo, a servo. O mesmo Saulo, que agora cai do cavalo, encontrando Jesus, uma luz, uma voz fala com ele, e ele então é mudado para Paulo, Deus muda o nome dele para Paulo, e ali ele vai começar a sua missão evangelística. Esse homem dotado de sabedoria, esse homem capacitadíssimo, ele poderia agora se dar o luxo de pregar aos judeus, até porque ele era respeitado entre os judeus. Ele podia mostrar Jesus para os judeus. Ele podia levar então a palavra de Deus para a África, porque o Egito é o primeiro país do continente africano. Ele podia pregar para os mais necessitados, para os mais aflitos, porque geralmente é muito mais fácil de você levar Jesus para quem está quebrantado, para quem está desesperado, para quem está sofrido. Então é muito mais fácil. Ele podia fazer com que a igreja de Jesus, ela na África se tornasse um império glorioso, uma vez que a África sempre foi um continente de pessoas, na sua maioria, sofridas. Mas não, esse Paulo, sujeito ousado, atrevido, e a ousadia, grava isso, ela não é característica só de uma ou outra pessoa que serve a Deus. A ousadia sempre será característica de todos os que conhecem a Deus. Quando você nasce de Deus, quando você tem uma experiência com Deus, tem um encontro com Deus, você passa a ser ousado, atrevido, intrépido. Você passa a ser destemido, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe em quem você se respalda. Você sabe em quem você se apoia, ou no que você se apoia. Então, esse Paulo, ele vai pregar para os gregos. Eu queria chamar a sua atenção o porquê que ele vai pregar para os gregos. Os gregos, que até hoje são os pais da filosofia. Filos, amigo, Sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Os gregos, que desde a antiguidade, eles regeram, eles meio que ditaram as regras. Então, a sabedoria grega. Imagina você que, como Paulo vai pregar para quem está abastado. Como você vai pregar para quem abre e fecha aspas, parece que não está precisando? Como se não bastassem os gregos serem os mais sábios, acima da média, eles também eram os mais ricos. Éfeso, por exemplo, uma cidade riquíssima, poderosíssima, onde ela reunia todos os navios que vinham do Oriente, Ocidente, enfim. Como se não bastasse os gregos serem os mais sábios, os mais ricos, eles eram considerados, e até hoje são, os mais belos. A beleza dos gregos. Quando uma mulher vê um sujeito muito bonito, é comum falar assim, ali vai um deus grego. Como Afrodite, a deusa da beleza. A Grécia, ela até hoje tem uma avenida com os seus altares aos seus deuses. Até hoje ela tem essa avenida, porque para cada área eles têm um deus. O deus do ar, do fogo, da terra, da morte, da beleza,
do mar, e assim por diante. Deuses que não acabam mais. Só que a Grécia, os gregos, eles tinham tanto medo de desagradar alguma divindade, que eles foram colocando as suas estátuas dos seus deuses, e quando não tinha mais Deus de área nenhuma, com medo de desagradar alguma divindade, eles fizeram um altar vazio, sem imagem, sem nada, escrito ao Deus desconhecido. Porque eles pensavam assim, vai que tem algum Deus desconhecido, que nós não conhecemos, e a gente não apresentou culto a ele. Então vamos fazer um altar e colocar o Deus desconhecido. Hoje, se você for lá em Atenas, você vai ver o altar da época que Paulo prega, escrito ao Deus desconhecido. Pois bem, Paulo chega nessa cidade e Paulo vai pregar para os atenienses. Paulo vai passando pela Avenida da Adoração e Paulo vê Zeus, Deus dos deuses. Eles têm o Zeus como o pai, o principal dos deuses, ao ponto de dizer que Zeus mora no Monte Olimpo, lá na Grécia, que era o monte mais alto, e o céu da Grécia, eles dizem que ele é baixinho, porque nesse Monte Olimpo as nuvens sempre ficam ali, encostando nele, e diz que dali, no Monte Olimpo, Zeus reina e manda na terra. Aí Paulo vai passando e Paulo vê o irmão de Zeus, que chama-se Poseidon, aquele velhinho com a barbinha branca, o deus do mar. Aí Paulo anda mais um pouco e Paulo vê o outro irmão de Zeus, que chama Hades, com H, Hades, o deus da morte. Aí já não é muito bonito não, aí aquela caveira, aquela imagem com a foice, aquele deus da morte. Aí Paulo anda mais um pouco, tem Afrodite, Apolo, Eros e tantos outros nomes por aí. Quando Paulo chega no final da avenida, lá no final da avenida, tem um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo para e Paulo começa a pregar: senhores atenienses, o Deus que vocês invocam, chamado Deus desconhecido, ele ouviu a oração de vocês, e eu vim aqui para apresentar ele. Eu vim aqui para mostrar que o Deus desconhecido, do altar que vocês fizeram, Deus desconhecido, ouviu a oração de vocês. Eu preciso dizer que esse Deus desconhecido é maior do que todos os deuses da Grécia. Eu preciso dizer para você que esse Deus, ele não habita em templos, em paredes, ele habita em pessoas. Eu preciso dizer a vocês que esse Deus do altar, que está escrito Deus desconhecido, ele é mais sábio do que os sábios da Grécia. Ele é mais poderoso do que qualquer poder da Grécia. E Paulo começou a dissertar, começou a falar um pouco meio de filosofia. A gente vai lembrar de Platão, a gente vai lembrar de Sócrates, a gente vai lembrar desses filósofos que hoje, se você for ler o que eles escreveram há milhares de anos, ainda hoje nós não entendemos nada. E Paulo começa a tocar na filosofia, na cultura. Isso vai meio que chamando a atenção dos gregos. E por isso os gregos vão levar Paulo para o Areópago, porque os gregos inventaram também a democracia. Ou seja, toda pessoa que apresentava uma novidade, algo novo, eles não se julgavam os donos da verdade absoluta, eles sempre davam espaço para que a pessoa pudesse apresentar algo novo. Quem sabe tem algo novo, tem uma ideia nova, tem algo novo surgindo, como se fosse hoje o Vale do Silício, lá na Califórnia. Depois, se você colocar no Google, Vale do Silício, todos os jovens acima, que tem um QI, que tem um QI de 3 dígitos, que são um pouquinho mais acima da média em sabedoria, nas principais universidades do mundo, são recrutados pelo Vale do Silício, porque é lá no Vale do Silício que nascem as maiores ideias e tecnologias do Google, da Apple e tudo mais. Então hoje, o Vale do Silício seria o Areópago.
E aquele que ia para o Areópago também estava sujeito a tomar tomatada, ovo, pedrada, se a ideia dele fosse uma coisa totalmente alheia à realidade. Aí Paulo vai para o Areópago, que é um auditório, com os principais gregos, os sábios da época. E aí eu falei para você que a Grécia é o berço da beleza. É o berço da sabedoria e da riqueza. Paulo, 1,50 m, diz o historiador. Uma cabeça desproporcional. Manco de uma perna. Calvo por natureza. E o olho meio farol, igual daquele jogador lá do Palmeiras. Você imagina Paulo entrando no Areópago para pregar para aquelas pessoas que parecia que ele estava no tapete vermelho lá de Hollywood. Só gente linda. Parece que uma mãe cutuca a criança e fala, está vendo, minha filha? A mãe dele não apresentou sacrifício para Afrodite, olha como que ele nasceu. Feio que dá dó. Toda discrepância, já para que ninguém acreditasse no que ele falava. Mas entre esse nanico, entre esse sujeito meio desengonçado, e ele começa a pregar, ó, atenienses, o Deus desconhecido ouviu a oração de vocês, eu sou servo dele, ele mandou vir falar com vocês. E ele começa a pregar e vai chamando a atenção dos gregos. Outros, como você leu, zombam. O historiador diz que alguns indagaram Paulo. Perguntaram assim para ele, já que ele falou que o Deus dele, o Deus desconhecido, do altar Deus desconhecido, era maior do que os deuses da Grécia. Aí alguém perguntou assim para ele, seria o seu Deus maior do que Poseidon? E ele pergunta, quem é Poseidon? Poseidon é o Deus do mar. Aí Paulo, então o meu Deus é maior do que Poseidon? Até o servo dele é maior do que Poseidon, porque teve um dia que o meu Deus, Jesus, estava andando sobre as águas, e Pedro, que às vezes eu chamo de Cefas ou de Simão, disse, se és tu, manda ter contigo. E Pedro também andou sobre as águas, ele andou sobre Poseidon. Então o meu Jesus é maior do que Poseidon. Aí outra pessoa perguntou, seria então o seu Deus maior do que Hades? Quem é Hades? É o Deus da morte? Aí Paulo vai lembrar do que está lá em Coríntios. Paulo vai dizer assim, então o meu Deus é maior do que Hades? Porque eu estava um dia pregando, e eu estou pregando e aparece Hades, a imagem de caveira. Só que eu vi que tinha algo estranho, que ela não tinha na mão a foice, o aguilhão. E eu disse, Hades, morte, onde está o teu aguilhão? Travado foi uma guerra na cruz, e você foi vencida, porque o meu Jesus venceu a morte, ele ressuscitou no terceiro dia. Então Hades não é nada perto do meu Jesus. Alguém vai dizer assim, Paulo, o seu Deus então seria maior do que Zeus? Ele vai dizer, quem é Zeus? Zeus é o Deus dos deuses, mora no Monte Olimpo. E aí Paulo diz, ele mora onde? Ali no Monte Olimpo. Então, peraí, se ele mora no Monte Olimpo, para ele olhar para o céu, ele tem que olhar para cima. O meu Deus, está escrito em Salmo 113, versículo 6, que quando ele quer olhar para o céu, ele inclina, porque ele é maior do que o céu. Então, o meu Deus é maior do que Zeus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Enquanto o meu Deus está andando aqui hoje, os pés dele estão aqui, mas o rosto dele está lá no trono, onde os querubins estão cantando, Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. E Paulo está mostrando para os gregos o Deus vivo de Israel. E aí eu queria que você entendesse que o mesmo Deus que está usando Paulo para mostrar que ele está vivo para gregos, para supostamente sábios, é o mesmo Deus que aparece para plebeu, para indouto,
para pessoas capacitadas ou não. E aí entra uma questão. Quantos pastores, na época de Paulo, não iam pregar em Atenas com receio, com medo de ser apedrejado, escorraçado, indagado e não ter uma resposta? E Paulo vai pregar com toda a autonomia, com toda a autoridade, porque Paulo fala de quem ele conhece, não de quem disseram para ele. Paulo fala de quem ele teve experiência, de quem ele teve encontro. Quando inaugurou o Templo de Salomão, eu preguei, estava presidente, governadores, prefeitos, pessoas do Brasil inteiro, artistas do Brasil inteiro, e eu preguei com toda tranquilidade, nem um frio na barriga, e com toda autoridade, porque eu estou pregando para todos aqueles que o meu Jesus é maior do que todos eles, é maior do que todos os títulos juntos. E se não se converter a ele, se não se voltar para ele, com título ou não, vai para o inferno. Gostando ou não, vai para o inferno. Então, o que Deus está nos mostrando é que quando nós nascemos e conhecemos a Jesus, nós somos diferentes. Nós temos um espírito diferente. Aí Paulo vai sair dali e Paulo vai começar a igreja em Corinto. Por isso está escrito no capítulo 18 que Paulo vai para Corinto. E quando Paulo começa a pregar em Corinto, acontece na igreja de Corinto algo extraordinário. Enquanto Paulo está pregando e ensinando o povo de Corinto, a Bíblia diz que uma glória enche a casa, de tal maneira que um recebe a unção da cura, o outro recebe a unção de revelação, o outro recebe a unção de revelar o que ele está falando em línguas, o outro recebe a unção de mestre para ensinar, o outro lá atrás recebe a unção para libertação dos espíritos. A Bíblia mostra que a glória de Deus invade a igreja de Corinto de tal maneira que agora os dons de Deus manifestados em pessoas vão fazer com que essas pessoas levem a palavra até os confins da terra, vão mostrar o poder de Deus. Eu disse outro dia que os dons são de Deus, estão à nossa disposição, não são apenas meus, estão à nossa disposição. Então, eu prego no coletivo, mas Deus fala no individual. No mesmo culto que Deus cura o doente, Deus salva o perdido, fortalece o fraco, levanta o caído, liberta o endemoniado, salva aquela pessoa que estava fria, acende aquele que estava frio. Deus opera no individual. E aí Paulo prega para os coríntios e ainda diz assim: quando vocês se juntam, nada acontece. Mas quando um tem salmos, outro cântico, outra revelação, outro dom de cura, dom de libertação, Deus é glorificado. E a igreja de Corinto vai crescer de uma forma extraordinária. A igreja de Corinto vai crescer de uma forma magnífica. E aí preste atenção no detalhe: 20 anos se passam. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, a gente não tem o livro de 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, ele escreveu 20 anos depois dessa pregação. 9 meses depois da primeira carta, ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Paulo está numa viagem e um rapaz indaga ele na viagem, para e diz assim: Paulo, eu sou de Corinto. Eu sou da época que o Senhor passou lá e pregou. Eu era garoto e o Senhor pregou. 20 anos tinham se passado. Aí Paulo fala assim: como está a igreja de Corinto? Aí o rapaz vai dizer para ele: a igreja está muito grande. A igreja hoje está poderosa. A igreja se estabeleceu. A gente nós entramos na política. A gente está na política. A gente, lá em Corinto, a gente tem templos magníficos. A igreja está rica, a igreja está abastada. A igreja de Corinto está maravilhosa. Aí Paulo vai perguntar de novo. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. Parece que o rapaz está meio assim,
sem saber o que falar. E ele vai contando sobre a estrutura da igreja. Ele está falando sobre a igreja organização. E Paulo está perguntando sobre a igreja organismo. O rapaz está dizendo assim, não, a igreja de Corinto está maravilhosa. A gente tem programa de TV, rádio, política, a gente está nas principais avenidas, a gente cresceu. E perguntar de novo, como está a igreja de Corinto? E aí Paulo vai explicar melhor, vai dizer, não, estou perguntando como está a igreja, o organismo, porque organização, paredes, status, títulos, isso não é a igreja. A igreja de Jesus é aquela que Jesus mora. A igreja de Jesus, organização, tem que ter um nome, uma placa, tem que ter um registro no cartório, isso é natural. Mas Paulo pregava que a igreja de Jesus era aquela que Jesus morava. Qual é o seu nome? É o Celso. A igreja de Jesus é o Valdecir. Camila? Qual? Sabrina. Cida. Alex. A igreja de Jesus é essa. É aquela que ele consegue habitar. Aí o rapaz vai falar, Paulo, está acontecendo uns negocinhos lá, hein? Aí Paulo vai mandar a primeira carta aos Coríntios. Lá no capítulo 5, Paulo diz assim para o povo de Corinto. Paulo fala assim, eu recebi notícias que há um pecado no meio de vós que o mundo nunca viu. Vocês começaram no espírito e agora vocês se aperfeiçoam na carne, ao ponto de ter relação sexual entre irmão com irmão. Vocês estão aceitando isso? A impureza, a lascívia, o pecado? Vocês estão aceitando a carnalidade no meio de vocês? Vocês estão se apoiando na organização, na estrutura que hoje está bem, e vocês esqueceram de considerar o principal, que é ser morada de Jesus? E vocês acham que vivendo no pecado, irmão matando irmão, irmão se prostituindo com irmão, vivendo totalmente contrário ao espiritual, vocês acham que a alma vai para onde? Vocês acham que Jesus aprova? E aí Paulo vai exortando e vai falando com eles em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas eu queria que você agora trouxesse para si. Eu estou dando essa volta toda só para você entender que existem muitos de nós, muitas pessoas que um dia tiveram dons, prova do poder de Deus, da existência de Deus, receberam milagres. E ao invés de se apegar a Jesus, ao invés de permanecer e ser morada de Jesus, ao invés de se aproximar mais, ao invés de amadurecer mais a sua fé e de se aproximar mais de Jesus, essas pessoas simplesmente hoje estão vivendo como incrédulas. Hoje estão vivendo como pessoas que em momento algum mostram ou revelam Jesus através das suas atitudes ou do seu comportamento. Nós temos pessoas que infelizmente elas precisam resgatar o primeiro amor, o temor, a primeira unção. Elas precisam voltar às primeiras obras, de ser sensível à voz de Deus, de ser temente a Deus. Mas nós também temos pessoas que elas estão se curvando para os deuses desse mundo e elas não se rendem a Jesus. Aí nós encontramos crentes, pessoas que conhecem a Bíblia, que se perguntar se ele é dizimista, o básico, ele não é. Ele não é por quê? Porque ele considera dinheiro, que é papel, maior do que Deus. Se bobear, ele está até duvidando que dízimo existe. Está até duvidando que a palavra de Deus seja a palavra de Deus. Nós temos pessoas que pelo tempo decorrido, já era para ela ser mestre, a Bíblia diz. Era para ele estar ensinando, era para ele estar cumprindo a missão. Era para ele estar sendo usado por Deus para mostrar quem é Jesus. E, infelizmente, nós temos pessoas que a cada dia, ela se distancia um pouquinho mais, quando ela deveria se aproximar de Deus. Nós temos
Pessoas que precisam agora se avaliar no individual. Será que Deus não esperava mais da gente? Será que Deus não esperava mais de nós? Será que Deus não está esperando mais que a gente se renda, se entregue a Ele? E hoje, quantos que buscam a Deus só de forma superficial, só para desencargo de consciência, mas não tem comprometimento com Ele, não tem compromisso com Ele, não tem missão de trazer a responsabilidade para si, de estender a mão para o próximo, de mostrar quem é Jesus para o próximo. E aí, 20 anos depois, uma igreja que cresce financeiramente, mas não cresce espiritualmente. Uma igreja falida espiritualmente. E aí, Deus quer que cada um se autoavalie. Se Ele voltar hoje, será que você está salvo? Ou você vai para o inferno? Se você morre hoje, será que você está salvo? Será que você cumpriu a missão? Será que você cumpriu o papel? Então nós podemos resgatar o primeiro amor. Nós podemos encontrar o Deus desconhecido, porque para muitos, Jesus é desconhecido. Ela só conhece de ouvir falar. Ela só conhece porque alguém falou. Mas ela não teve ainda uma experiência. Ela não teve um encontro real. E se teve, será que Deus não estava esperando você ir pregar para alguém? Falar com alguém? Estender a mão para alguém? Mostrar Ele para alguém? Se teve esse encontro, será que Deus, Ele não nos encheu da presença dEle para que a gente possa fazer com que a salvação chegue nos mais improváveis? Porque você imagina se cada um aqui sair daqui hoje sendo igreja de Jesus, com a responsabilidade, como Paulo dizia, somos cartas abertas. Quem me vê, me lê, vai ler Jesus. Quem vê as suas atitudes, comportamento, vão ver Jesus ou não. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Aqui dentro é uma coisa e ali fora é outra, completamente diferente. Então agora na oração você pode voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Você pode encontrar Jesus. Você pode entender que Jesus é o único Deus, não tem outro. Não existe ninguém maior, igual a Ele, não tem. Ele é o único Deus, poderoso, poderoso. E quando você se rende a Ele, Ele te muda num outro homem, Ele te transforma numa outra mulher. Ele faz de você uma nova criatura, uma nova criatura. E aí eu vou voltar só num detalhezinho. A Bíblia nunca se contradiz. Deus, Ele veio para perdoar os nossos pecados, nos resgatar das trevas e salvar a nossa alma. Agora Ele não obriga ninguém a se entregar a Ele. Ele não obriga ninguém a se converter a Ele. Ele deixa isso por opção. Quando a gente diz assim, Deus nos escolheu, na verdade, nós nos fizemos escolhidos com as decisões tomadas, com as atitudes tomadas. E aí, quem tomou atitude, decisão de buscar, de ouvir, de se render, esse é o escolhido. Enquanto todos estavam na caverna, na época de Gideão, o anjo estava lá fora. Quando o Gideão sai da caverna e vai malhar o trigo, o anjo aparece para ele, pela postura e atitude que ele tomou. Se ele ficasse lá na caverna, ele seria mais um dentro da caverna. Alguém saindo da caverna, alguém tomando uma postura diferente, tendo uma postura diferente, Deus se manifestava. Nós vamos ver na Bíblia milagres. Deus operando maravilhas, dependendo
da postura ou a falta dela de cada um. Você vai ver isso. Moisés vê uma sarça pegando fogo e diz: irei para lá e verei essa grande maravilha. A postura foi de ir até lá. Aí Deus aparece e fala com ele. Mas se ele não vai, se ele não sobe ao encontro, Deus não vai lá descer. Deus ia esperar alguém fazer isso, tomar essa postura, tomar essa decisão. E aí, meus caros, minhas caras, será que Deus não está esperando uma postura nossa? Diferente? Até a nossa oração agora tem que ser diferente. Você tem que olhar para si, se arrepender dos pecados e abandonar. E consertar o que tiver que consertar. Se eu não sou dizimista, eu vou passar a ser. Se eu estou vivendo no pecado, eu vou me afastar dele. Se eu não estou honrando a Deus como ele tem que ser honrado, eu vou honrar. Se eu não estou servindo como ele tem que ser servido, eu vou servir. Se eu não estou fazendo mais, eu vou fazer mais. Eu vou viver para ele. Aproveita essa semana santa que começa hoje. Faz uma semana de jejum, nos seus limites, dentro do teu tempo, que é daquele tempo que você vai ficar se abstendo de alimentos, você vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, vai se santificar mais, se consagrar mais. Eu vou fazer essa semana com a Ana Cláudia, começando hoje à noite, de jejum, por aqueles que querem ver Jesus ressuscitado na sua vida, que querem ver Jesus ressuscitado em todas as áreas da sua vida. Quando você lê alguma coisa na Bíblia que você achar que está contradizendo, pesquisa. Vem perguntar, eu tenho um prazer de te ajudar. Tenho prazer de te ajudar. Você, o filho do Fagner tem quantos anos? 16 anos. Qual é o seu nome mesmo? Miguel, esse nome, só com esse nome, se você não arrebentar. Miguel, anjo Miguel. Quem é como Deus é o nome, significa. O Miguel, 16 anos. Ele está comendo a Bíblia, lendo a Bíblia. E aí, de vez em quando, ele vem com umas perguntas que não era para a idade dele ter. Que não era para a idade dele ter. Mas eu agradeço a Deus. Porque se com essa idade, ele já está nesse nível, imagina daqui a pouco, quanto Deus não vai usar. Agora ele veio com um versículo lá que Paulo fala que a gente foi predestinado. E aí na cabeça dele, a tradução disso é que, então, Deus já nos escolheu, já escolheu quem vai ser salvo e quem vai para o inferno desde o início. E aí, se isso existe, se essa predestinação realmente existe, servir a Deus para quê? Andar com Deus para quê? Se já está determinado quem vai ser salvo e quem não vai. Se fosse assim. É ou não é? Mas o João Calvínio também pensou isso. Isso aí são os calvinistas. Os calvinistas pegaram esse versículo aí, em 1500 e pouquinho, o João Calvínio, e veio com essa ideia de predestinação. Que se você pegar o versículo que fala que somos predestinados, que Jerônimo que fez a tradução da Bíblia, né? E você colocar no grego, no original grego, você vai encontrar a expressão saber de antemão. Significa que Deus sabe antecipadamente sobre a decisão de cada pessoa acreditar ou não. Ou seja, somos escolhidos porque acreditamos, não porque Deus nos escolheu para acreditar. Então, o somos predestinados, ali está escrito que Deus sabe de antemão quem acredita e quem não acredita. E quem acredita é o escolhido. E quem não acredita? Deus não nos escolheu para acreditar, mas Deus só nos escolheu porque acreditamos. Depois eu te explico melhor. Mas entenda que a Bíblia nunca se contradiz. Ela sempre se complementa. Porque se fomos predestinados, Jesus veio fazer o que aqui? Morrer para quem? Por quem? Se já estava determinado quem ia ser salvo ou não.
E aí eu tenho mais 1000 versículos para apresentar. Mas o que vem ao caso agora é Deus, Senhor Jesus. Ele quer que você mantenha a essência do temor, do primeiro amor, da primeira fé, do servir a Ele, sem impureza, sem malícia, de servir a Ele de fato e de verdade. Se você perdeu isso, você pode resgatar. Fique em pé no seu lugar. Quem está virtualmente também fique em pé, porque agora, nessa oração, é um momento ímpar, é um momento particular. Nessa oração, você não vai orar por outras áreas, é nessa oração que você vai se derramar, se arrepender, se consertar. É nessa oração que você vai renovar os seus votos, a sua aliança com Deus. É nessa oração que você vai permitir o Espírito Santo te encher da presença dEle. Amém? Então feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, faça desse lugar o seu momento, o seu santuário com Deus. Se você quiser dobrar os joelhos, fique à vontade, mas importa que você olhe para si, importa que você avalie a sua vida espiritual, importa que você, nesse momento, confesse os seus pecados e os abandone. Importa que você, do fundo da alma, fale com o Senhor Jesus, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Importa que nesse momento, você se arrependa dos seus pecados e os abandone. Importa que você renove os seus votos, a sua aliança com Deus, o seu compromisso para com Ele. Oh, meu Deus, nós somos tão pequeninos, nós somos tão carentes do Senhor, nós carecemos, meu Deus, da Tua misericórdia, dos Teus cuidados, da salvação que nos está prometida. Lava a nossa alma, purifica a nossa mente, purifica os nossos pensamentos, meu Deus. O que nós queremos é ser cheios da Tua unção, é poder exalar o Teu perfume, refletir a Tua imagem. O que nós mais sonhamos é com o nosso nome no livro da vida, é com a eternidade que nos está prometida. O que nós mais queremos, meu Deus, é poder exalar sim o Teu perfume, refletir a Tua imagem. Nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus e não há outro. O Senhor é o único Deus vivo, poderoso, glorioso, e nós Te rendemos louvores. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado a Ti. E eu peço, meu Deus, venha agora sobre essas pessoas, lava, purifica, remove do ser dessa pessoa toda sujeira, todo pecado, toda impureza. Remove agora, meu Deus, toda transgressão, carnalidade, malícia. Remove, meu Deus, desse coração tudo aquilo que é contrário ao Senhor, porque o que nós mais desejamos, meu Pai, é poder glorificar o Teu santo nome, é poder sim estar contigo por toda a eternidade. Oh, meu Deus, nós morremos de sede da Tua presença, nós morremos de fome da Tua palavra, nós queremos a cada dia mais e mais do Senhor, nós queremos a cada dia poder mostrar para o mundo que o Senhor está vivo, que não existe título, não existe posição, nada que se compare ao Teu tamanho, ao que o Senhor é. O Senhor é único, o Senhor é magnífico, é extraordinário. Então vem, meu Deus, porque mesmo o Senhor sendo glorioso, grandioso,
o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor ainda quer habitar dentro da gente, que o Senhor ainda quer estabelecer o teu trono dentro da gente, o Senhor quer reinar em nós, e nós abrimos hoje as portas do nosso peito, do nosso coração, e falamos para o Senhor: pode entrar, meu Deus, seja bem-vindo, meu Pai, a casa é sua, faça morada. Oh, meu Pai, sabemos que o Senhor nos perdoa, sabemos que o Senhor nos lava, então entra, meu Deus, com a tua unção, e faça nascer aqui um povo forte, faça nascer aqui uma igreja, como a igreja de Corinto naquele início, cheia de dons, que cada uma dessas pessoas possa cumprir a missão, que cada pessoa aqui seja a igreja do Senhor, meu Deus, refletindo vida, refletindo salvação, que essa pessoa seja agora revestida do teu Espírito, porque eu peço ao Senhor, meu Deus, eu pergunto ao Senhor, o que te impede de fazer acontecer hoje o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos, e o Senhor soprou aquele vento impetuoso, e passaram todos a falar em línguas estranhas. Ei, meu Deus, o que impede o Senhor de replicar hoje aqui um novo Pentecostes? Então sopra, meu Deus, eu sei que nada te impede, então sopra o teu Espírito, e que essa pessoa seja cheia da tua presença. Ela vai sentir vontade de chorar, de sorrir ao mesmo tempo, que é a tua unção, é a tua presença, envolvendo, enchendo, transformando. Esse que está virtualmente, com temor e tremor, que seja cheio do teu Espírito, que a tua plenitude envolva essas pessoas de forma gloriosa. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, pode adorar o Senhor Jesus com palavras pensadas, pode fazer uma declaração de amor. Não fique fria, o querer, cumpre em mim a tua vontade. Entra, meu Deus, a casa é sua, a porta está aberta, pode entrar, o Senhor é bem-vindo, aleluia. Tu és bem-vindo aqui. Vai adorando, orando, cantando, fica à vontade. Tua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, fale para Ele. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e adore Ele, contempla Ele. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é sua casa. Jesus, apareça. Que o teu nome cresça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar, fale para Ele. Enche este lugar. Enche este lugar. Oh, meu Deus, apareça. Nós te adoramos, te louvamos. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça. Apareça, Que o teu enche este. Apareça, que
seus olhos fechados. Deixa o Senhor Jesus falar a sós com você. Ele está aí na tua frente. Ele fala em particular. Onde mudar, no que mudar, do que se afastar. A misericórdia dele é tão grande, que ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele trata conosco no individual. Ele tem visto as suas lutas, as suas tempestades, dificuldades, aflições. Para um, ele diz: espera, persevera, confia, acredita, insista. Para uma outra pessoa ele vai falar: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Oh, meu Pai, cumpra em mim o teu querer. Eu peço de todo o meu coração, cumpra em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu querer. O que nós mais sonhamos é com a vida eterna, meu Pai. Nós sabemos que aqui nessa vida tudo passa, tudo fica. O que nós mais queremos é completar a carreira, é guardar a fé. O que nós mais queremos é poder estar contigo para todo sempre. Oh, meu Pai, faça o que eu não posso fazer, muda o que eu não consigo mudar, fala o que eu não consigo falar, mostra o que a gente não consegue mostrar. Nós somos limitados no vocabulário, somos limitados no falar, mas o teu poder é sobrenatural. Se revela a cada uma dessas pessoas. Batiza com teu Espírito. Renova os que já são batizados. Que cada pessoa aqui possa ser a igreja do Senhor. Que cada um aqui possa cumprir a missão de ganhar almas, de estender a mão para o perdido. Oh, meu Pai, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, essa pessoa poderia estar em qualquer outro lugar, mas a verdade é que ela só está aqui porque a tua presença atraiu ela. Ela só está aqui porque o Senhor chamou. A vontade que ela sentiu de estar aqui era o Senhor chamando. Assim como quando o Senhor aparece em forma de fogo naquela sarça, Moisés diz: irei para lá e verei essa grande maravilha. Era o Senhor atraindo Moisés para começar através dele uma obra de libertação do povo hebreu. Essa pessoa só está aqui no Hospital da Alma, ela só está aqui sendo membro virtual, ou começando agora, porque o Senhor está chamando.
porque o Senhor está atraindo. Então que ela tenha disposição para permanecer, que ela tenha disposição para dizer: irei para lá e verei essa grande maravilha. Que ela tenha disposição para cumprir o chamado, para seguir os teus conselhos. Aleluia, meu Deus. Eu poderia estar Em qualquer outro lugar, em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. creia nisso. Tentei me esconder por medo de não viver, Oh, meu Pai. mas tua glória me atraiu. Receba a presença dEle, receba o Espírito dEle, adore Ele, contemple Ele, exalte Ele. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Em meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Vai adorando, vai contemplando. Oh, ele canta lá, balacira, canta lá, maçala, maçala, me canta lá, salaia. Oh, meu Deus, derrama o teu Espírito, a tua unção. Faça nascer aqui um povo forte, uma igreja forte, meu Deus. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos. Com tua glória vale mais que pegou fogo e não se consumiu. Levante as suas mãos para o céu, feche os seus olhos, em o nome do Senhor Jesus. Receba agora o Espírito Santo, receba agora a vida eterna, a salvação, receba agora o poder do Altíssimo, seja cheio do Espírito Santo. Você pode falar em línguas estranhas. A alegria da salvação vem sobre a sua vida. Te dá vontade de chorar, de sorrir ao mesmo tempo. Porque o Senhor Jesus que está aqui, o Deus vivo de Israel, Ele te abraça. Ele se revela a você nesse momento. O que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito Santo. Receba agora os dons de Deus. Receba a unção de Deus, receba a força dEle, em o nome de Jesus. Pode agradecer, pode adorar, fala para Ele: meu Deus, nada e nem ninguém vai me afastar de Ti, vai me tirar da Tua presença, porque cheios do Espírito Santo, nós vamos ser como a igreja primitiva, que pressionados, mas não eram desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não destruídos, não abatidos. Oh, meu Deus, faça nascer aqui em BH, em Belo Horizonte, faça nascer onde tem um membro virtual, uma igreja viva do Senhor, um povo cheio do Teu poder, um povo que jamais
vão se afastar, jamais vão sair da tua presença. Pelo contrário, a tua presença acesa neles vai fazer com que outras pessoas se acendam em o nome do Senhor Jesus. Impressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. estamos de pé, aleluia. Estamos de pé. Perseguidos, cante. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, vamos lá. Estamos de pé. Não caminhamos Pelo que vemos, o que nos move, o que nós cremos. o que nos move é o que nós temos. Somos a igreja, cante com fé. Vivemos por fé. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Mais uma vez, vamos lá. A perseguição. Assim, pessoal. O inferno não pode. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição. O Coliseu. O inferno não pode. Amém. Amém. Ninguém pode parar. Quando mataram Paulo, ele foi decapitado. Pensaram assim: acabou a igreja. Só que nasceu um Paulo aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro lá. Já tinha nascido muitos Paulos, sendo a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor continua se multiplicando a cada dia. Porque a igreja do Senhor somos nós, que vamos fazendo com que a palavra se cumpra. E daqui a pouco, a igreja do Senhor vai estar lá no céu, adorando e cantando por toda a eternidade. Esse é o nosso objetivo. Amém?